A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo de número 2, no seu versículo de número 17, que diz: E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele lhe pôs a coroa real sobre a cabeça e a fez rainha no lugar de Vaste. Estamos nesse capítulo 2, onde nós vamos falar sobre a Esther, quando ela se torna rainha da Pérsia, quando ela foi coroada rainha ali. Esse relato ele está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18, onde nós vamos ver que esse capítulo ele vai narrar, podemos dizer, um grande concurso de beleza, e no momento também de ascensão de Esther, que Esther era uma jovem judia, órfã, e ela vai estar sendo a rainha, no Império da Pérsia. Então, a coroa foi conquistada após um rigoroso processo de preparação, é o que nós vamos falar, destacando a soberania de Deus em orquestrar os eventos políticos para a proteção de seu povo. Muitas das vezes a gente olha para o cenário atual e muitas das vezes não conseguimos enxergar e ver que o Senhor ele pode estar trabalhando e operando. Podemos olhar no cenário político, tudo que está acontecendo hoje nas nações, mas uma coisa nós precisamos ter certeza: Deus ele não perdeu o controle. Ele pode ter certeza que ele vela pelos aqueles que esperam nele. Tenha certeza que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e confia nele, pode ter certeza que tudo mais ele vai fazer. Porque muitas das vezes nós podemos olhar para um cenário e achar que não tem jeito. Mas tenha certeza que Deus, ele reserva, ele tem pessoas que foram guardadas, estão guardadas pelo Senhor, para no momento oportuno, ser uma ferramenta usada por ele, como nós vamos ver aqui Esther. Nós podemos compreender esse texto em três momentos principais. Quando nós lemos ali do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Depois desses acontecimentos passados, a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, e do que ela havia decretado a respeito, o que ele havia decretado a respeito dela. Então ele está lembrando, anteriormente nós falamos sobre isso, de quando ali ele compôs um decreto onde dizia que todas as mulheres deveriam respeitar, obedecer aos seus maridos, e porque Vasti tinha desobedecido, não quis se apresentar diante em uma festa onde todos estavam bêbados, alcoolizados. Ela não se apresentou, não foi conforme o rei tinha ordenado ali, para que a beleza dela fosse exposta, enfim. E isso trouxe problema, a ponto dela ser destituída do cargo de rainha. E no versículo 2 diz: Então, os que serviram o rei sugeriram a ele que se achem moças virgens e bonitas para o rei, que o rei nomeie oficiais em todas as províncias do reino, para que levem todas as moças virgens e bonitas para a cidade de Susã. Ali permanecerão no harém, que está sob a responsabilidade de Egai, oficial do rei, e ficarão sob seus cuidados, e que recebam tratamento de beleza, e que a moça que mais agradar ao rei seja feita rainha no lugar de Vaste. A proposta agradou ao rei, e assim foi feito. Então nós vamos ver que após a deposição da rainha Vaste, os conselheiros do rei Xerxes, ou Assuero, eles organizaram um concurso em todo o império para encontrar uma nova rainha entre as jovens mais belas. E a partir do versículo 5 ao 14, nós vamos ver a preparação e a descrição. Então Estela foi levada ao harém, e ficou sob os cuidados de Egai, seguindo os conselhos do seu primo tutor Mordecai. Então Mordecai
era o primo de Esther, né? Ele escondeu ele orientou ali a Esther para esconder a sua origem judaica. Então, as jovens elas passaram por um intenso tratamento de beleza que durava um ano inteiro, né? E Mordecai era o tutor dela, era aquele que aconselhava ela, aquele que adotou ela como filha, né? Vamos ver isso na palavra. Então, nós vamos observar que o Senhor, até para os órfãos, o Senhor ele tem um plano para as viúvas, para aqueles que foram desamparados, para aqueles que estão precisando. Tenha certeza que o Senhor, ele quer usar muitas. Quantas vezes nós olhamos na palavra pessoas que improváveis, pessoas que eram estéreis, que foi e gerou filho, né? Pessoas que eram órfãos, como aqui Esther, ou Radassa, como quiser chamá-la, vai se tornar uma rainha. Né? Observe como Deus ele trabalha e de repente o Deus ele tá querendo, ele tem algo para nossas vidas, para a tua vida, de repente você possa estar se sentindo totalmente desprezado, abandonado, mas crê em Deus, permaneça no Senhor, que ele com certeza ele é o Deus do extraordinário, ele é o Deus das obras completas, ele é o Deus que não dorme em momento nenhum. Nós vamos ver também, a partir do versículo 15 ao 18, a coroação, né, de Esther. Então, diferente das outras mulheres, Esther pediu apenas o que Hegai recomendou. Né? A sua humildade e beleza conquistaram a simpatia de todos. Então, porque não adianta somente a beleza. A pessoa pode ser bonita, pode ser bela, mas se não for humilde, né, se não souber conversar, se não souber tratar as pessoas bem, pode ter certeza que de nada adianta uma beleza, de nada adianta uma pessoa bela sem a simpatia. De nada disso vai adiantar. Muitas pessoas hoje se tratam, cuidam do seu corpo, cuidam da sua beleza, estética, sim, legal, mas muitas das vezes são pessoas arrogantes, são pessoas difíceis de lidar. E com a humildade e beleza, né, da Esther, ela conquistou a simpatia de todos, não conquistou só a simpatia do rei. O rei apaixonou-se por ela e a coroou rainha, celebrando a ocasião com um grande banquete. Então, vamos ver que essa história ela vai ilustrar como Deus age de forma oculta e soberana, posicionando pessoas comuns em lugares de grande influência para cumprir propósitos maiores, mesmo em ambientes hostis. Então, entenda que o Senhor é aquele que ele tem controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós podemos parar e falar assim, é impossível isso acontecer comigo. Impossível ter essa oportunidade. Impossível eu conseguir chegar, vamos falar de um lado profissional, nesse cargo, nessa empresa. Mas nós devemos crer que o Senhor, ele age, né, de uma forma onde a gente às vezes nem está sabendo. Mas ele já está trabalhando, já está agindo. Ele pega pessoas comuns, e quando eu falo de pessoas comuns, são pessoas simples, sim, mas também pessoas que estão buscando o seu reino, buscando o reino dos céus e a sua justiça. Pode ter certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Ele coloca pessoas em determinado lugar para cumprir propósitos especiais, propósitos maiores, algo que vai fazer a pessoa, aqueles olharem e falar assim, realmente é Deus. Nós vamos ver nos próximos capítulos que Esther ela estava naquele lugar porque o Senhor estava preparando ela para ser, vamos colocar, uma libertadora, para impedir que o seu povo, que os israelitas, né, eles fossem massacrados ali, fossem, né, mortos, e Deus estava preparando ela para livrar o povo de uma grande armadilha. E é isso que nós vamos ver mais à frente. Então, que você possa confiar mais e mais no Senhor. Crer no Senhor Jesus. Que o Senhor, com certeza, ele tem o melhor para nossas vidas. Nós possamos continuar crendo e aguardando na posição, buscando o seu reino e a sua justiça, sendo um homem servo de Deus, que não
mesmo estando em ambiente hostis, mesmo estando em ambiente ímpio, jamais vamos negar o nome do Senhor Jesus. Jamais devemos retornar, devemos nos desviar, mas permanecer firme e constante, sempre abundante na obra, em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente. O Senhor nos prepara em pequenos lugares. Muitas vezes nós estamos inseridos em pequenos grupos. E o Senhor está nos moldando, está nos observando para nos colocar em algo muito maior. Pode ter certeza que nada começa lá em cima. Com certeza, até ela chegar a ter essa oportunidade, né, o seu tio ali, o seu primo, ela dizendo, estava ministrando na vida dela. E ela estava dando ouvido. Ela era uma pessoa que ouvia os conselhos. Então que você nesse dia também ouça os conselhos de mais experientes daquilo que vem da palavra de Deus, para que você também possa ser um vencedor, possa ser abençoado por Deus em tudo que você fizer. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.